Está preparado para conhecer o sistema de gestão financeiro completo para micro e pequenas empresas? Então, vem comigo! Olá, empresário! Eu sou Thiago Terra, consultor financeiro da Academia BPRO. Seja bem-vindo à apresentação do Gestão Pro Financeiro. Nesse vídeo você vai conhecer todas as funcionalidades do nosso sistema. Você vai perceber que ele foi feito para o seu negócio. Então vamos conferir cada detalhe. Essa tela que você está vendo é a nossa tela inicial do nosso sistema. Aqui você consegue verificar sua versão atual, para quem ele está ativado e o seu status. E aqui nós temos alguns passos bem rápidos de configurações iniciais. Basta você, em alguns minutos, realizar essa configuração que o sistema está pronto para o uso. Para começar a utilizar é muito simples. Basta clicar aqui no menu Iniciar e preencher rapidamente essas informações solicitadas. Quanto mais detalhe você fornecer, mais detalhado e mais rico serão os seus relatórios. Por exemplo, você informa o nome da sua empresa, o site, o setor da sua empresa, tá? É importante você informar o setor, porque aqui embaixo você consegue comparar o resultado da sua empresa com o resultado médio de empresas do mesmo setor. Você pode também informar seu faturamento e a quantidade de funcionários. Avançando para a próxima tela, você faz uma rápida configuração das suas contas bancárias. É importante destacar que você pode cadastrar tanto contas bancárias como cartões de créditos, contas de investimento e outros tipos de contas que você possui na sua empresa. Avançando, nós temos os cadastros de grupos de receitas, tá? Por exemplo, basta você vir cá e escrever um tipo de receita com produtos, né? Você aplica uma configuração para esse tipo de receita e aqui você consegue cadastrar até 50 subgrupos de receitas. O mais interessante é, ao você cadastrar um outro grupo de receita, automaticamente aqui ao lado vai ser exibido uma tela para você cadastrar todos os seus subgrupos, né? E você consegue cadastrar até 50 subgrupos de receitas, tá? Um total de 10 grupos de receitas que você pode classificar entre receitas operacionais, receitas com vendas ou outros tipos de receitas. Aqui em gastos, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Basta você informar o nome do gasto aqui. Eu vou criar um novo gasto, por exemplo, impostos. Eu vou cadastrar ele como deduções e uma nova coluna acabou de ser exibida aqui. Então eu posso ir cadastrando vários gastos que eu quiser. Insumos, fabricação. Eu posso vir aqui e cadastrar como um gasto variável que já vai carregar automaticamente aqui. E aqui você pode ir cadastrando cada um dos seus subgrupos. A próxima etapa são os parceiros. Essa aqui é uma etapa totalmente opcional, onde caso faça sentido para a sua empresa, você pode cadastrar clientes, fornecedores, funcionários e outros tipos de parceiros que você utiliza na sua empresa. E a próxima etapa são os centros de receitas e custos. Vamos supor que a sua empresa é um restaurante que, além de vender fisicamente no local, também realiza vendas via iFood. Então aqui você pode cadastrar, por exemplo, unidade física e entrega via iFood. Então você pode realizar esse tipo de cadastro para você conseguir mensurar quanto da unidade física você tem de receita, de custo, de lucro e também das outras unidades. E por fim, a última configuração, você consegue personalizar o tipo de parceiro comercial e também adicionar mais anos para os seus preenchimentos. Então, sim, nosso sistema consegue trabalhar com vários anos seguidos. Basta clicar em finalizar que você já é direcionado para a nossa tela de lançamentos. E aqui onde você vai fazer uma única vez um preenchimento que será alimentado na nossa base de dados. Bom, dando um pouco mais de contextualização, eu fiz a seguinte simulação. Eu simulei o cadastro de um bar e um restaurante de comida japonesa. Então, você vai acompanhar aqui agora como seria o cadastro do Gestão Pro Financeiro como empresa nesse segmento. Então, aqui eu fiz a sua configuração inicial, faturamento médio de 30 mil, 6 funcionários, aqui ele já trouxe, né, o resultado médio do setor para você fazer uma comparação. Na próxima etapa dos bancos, né, eu cadastrei o Banco Itaú, que a empresa tem, o Banco Santander,
eu cadastrei um cartão de crédito da empresa, que ele usa bastante, que é o cartão Santander, e uma conta de aplicação financeira do Itaú. Então aqui eu inseri os saldos iniciais e a data de início. Aqui na minha simulação, a planilha está sendo iniciada se eu uso em janeiro, mas não importa o dia ou mês do ano que você inicia a planilha. Olha que interessante que ficou os grupos e subgrupos de receitas, né? Como nós somos um bar e restaurante, tá? Eu criei grupos macros aqui de receitas, como receitas com alimentos, e coloquei como receita de vendas, receitas de bebidas e receitas de promoções e eventos, que são receitas com vendas, e outros tipos de receitas. E aqui eu fui cadastrando, por exemplo, as receitas com alimentos. Como o meu bar e restaurante tem dezenas de produtos diferentes, faz mais sentido a gente cadastrar a categoria desses produtos. Então, aqui nos alimentos, eu cadastrei as entradas, os pratos principais, os combinados e as sobremesas. Bebidas, eu separei em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Promoções e eventos, né? Aqui poderia ser algum dia promocional do meu mês, tá? Algum evento interno que aconteceu ou alguma encomenda para alguma festa, alguma coisa nesse sentido, tá? Receita financeira e essas outras receitas aqui são receitas, né, vamos dizer, tradicionais para qualquer tipo de empresa que foram cadastradas. Agora, nos nossos gastos, né, eu informei 12 grupos de gastos, tá? Impostos, devolução, operacional, marketing e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos aqui do lado. Impostos eu cadastrei no momento apenas o Simples Nacional, tá? Devolução, eu cadastrei alguma devolução de encomenda ou algum delivery. Operacional, eu cadastrei as compras de insumos com comidas, bebidas e também combustível. E esse operacional é um gasto variável, ou seja, quanto mais eu vender, mais minha empresa faturar, maior será esse gasto. E aqui você pode ir vendo cada um deles. Por exemplo, um fixo administrativo aqui, ó, água, luz, aluguel, contabilidade, recursos humanos aqui, outro grupo de retirada de sócios e assim por diante. Em parceiros aqui, para essa nossa simulação, eu só optei em cadastrar 2 grandes fornecedores, uma peixaria e um hortifruti aqui, para caso eu queira analisar o quanto a pagar e receber separadamente desses fornecedores. Avançando para o nosso centro de custos e receitas, eu cadastrei 2 unidades físicas que esse estabelecimento tem, unidade no centro, unidade em algum outro bairro e uma unidade em delivery. E na customização final eu não fiz nenhuma alteração. E pronto, a planilha está pronta para ser utilizada para realizar seu primeiro lançamento. E os lançamentos no Gestão Pro Financeiro é muito simplificado. Caso você não deseje preencher tudo, ou seja, caso você deseje preencher o mínimo possível, você precisa apenas preencher esses campos aqui de preenchimento obrigatório. Mas eu reforço, se você quer ter acesso e quer desfrutar do máximo de detalhes, quanto mais informação você inserir, melhor vai ser sua análise no futuro. Pois bem, aqui eu vou realizar um lançamento do dia 10 de março. A descrição será contabilidade ABC. O tipo desse lançamento é um gasto. O seu grupo é um gasto administrativo, porque ele é fixo e ele está no grupo de contabilidade. A data de vencimento é 10/3. E ele já foi pago. Então, eu acabei de pagar esse título e eu paguei o valor de R$ 950. Caso eu deseje, eu posso adicionar alguma observação aqui, um campo livre, posso atrelar uma conta bancária, vou atrelar ao Itaú. Eu fiz esse pagamento via Pix. Parceiro comercial eu vou deixar em branco, tá? E caso eu deseje atrelar, por exemplo, na unidade centro, basta eu informar aqui que vai ser atrelado esse centro de custo. Caso eu deseje fazer uma projeção desse gasto fixo, basta eu informar aqui a sua frequência, por exemplo, mensal, e a quantidade de vezes que vai ser repetido. Vamos supor que eu estou fazendo um lançamento de uma projeção de 12 meses. Então, eu vou colocar o número 12 aqui e ele automaticamente, eu vou clicar em lançar, ele fará esse lançamento. Pronto, o lançamento foi feito, basta apertar em OK. Caso você deseje limpar essa tela, basta clicar em limpar. E pronto, a tela foi limpa, está pronta para fazer um outro lançamento.
Aqui nessa tela de lançamentos, você confere tudo que já foi lançado na sua empresa. Inclusive aqui você conta com esses botõezinhos aqui em cima, que são filtros que você pode aplicar para fazer uma busca rápida. Por exemplo, eu quero verificar o meu lançamento em abril. E pronto, acabei de fazer um filtro, eu consigo fazer uma busca aqui dos meus lançamentos. E olha que interessante, o lançamento que a gente acabou de fazer, que foi aquela projeção de 12 meses para frente, ele já foi lançado aqui, ó, do mês 3, 4, mais 12 meses para frente. E pronto, o Gestão Pro Financeiro está 100% preparado para gerar toda a análise e clareza de informação que você deseja. Seja contas a pagar e receber, conciliação bancária, fluxo de caixa, DRE e os nossos relatórios exclusivos, como raio-x financeiro, raio-x do lucro e o raio-x do caixa. O primeiro relatório que eu quero te apresentar é o de contas a pagar e receber. Aqui eu marquei o ano, eu vou marcar o mês, que nessa minha simulação ainda não teve nenhum pagamento ou recebimento, que é o mês de abril. Então aqui estão todas as suas datas de vencimento, né? Está tudo em aberto aqui e você consegue verificar aqui do lado o seu total do contas a pagar que já foi gerado. No meu caso, não tem nenhum lançamento de contas a receber, por isso que ele está zerado. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui, ó, parceiro comercial e marcar peixaria ABC, ele vai fazer um novo filtro, filtrando apenas esse fornecedor. E apenas ele, eu já tenho contas a pagar de R$ 9.440 para o mês de abril. E eu ainda tenho diversos filtros. Eu consigo filtrar por forma de pagamento, se está no prazo, se está vencido, tá? Se já foi pago, se está em aberto, tá? O mês eu posso filtrar também por conta bancária, por ano e assim por diante. O nosso próximo relatório que eu quero te apresentar é o de conciliação bancária. Se por acaso algum funcionário que vai utilizar essa planilha, você pode solicitar para ele que mensalmente ou diariamente ele faça a conciliação e te apresente. Então, basta ele vir cá, selecionar o ano, o mês, a conta bancária e fazer a checagem. Aqui é o saldo inicial do dia 1º de março, as entradas, saídas, saldo final, e ele vai dando um ok aqui, que vai fazendo a conciliação. A ideia é que esse saldo que fechou no dia 4/3 é o exato saldo que está na conta bancária. E todos os nossos relatórios contêm esse botão de gerar PDF. Em um clique, é carregado essa janela para você escolher uma pasta do seu computador para você fazer o salvamento desse relatório em PDF. Então, basta clicar em salvar e pronto, o arquivo foi gerado e já está naquela pasta para você. Agora eu quero te apresentar o nosso relatório de fluxo de caixa e temos ele na modalidade diário e também mensal. O fluxo de caixa diário é ideal para aquelas empresas que precisam ter uma resposta de caixa muito rápida ao longo do mês. Aqui no caso, basta você escolher o ano, o mês desejado e ainda pode filtrar por conta bancária, por parceiro e centro de custo. Aqui no caso a gente está analisando o mês que já ocorreu todos os seus lançamentos, que é o mês de março, né? Ele iniciou o saldo inicial com 43 mil, né? E fechou aqui no último dia o seu saldo com 47 mil reais. E aparentemente esse mês correu tudo bem. Tudo que entrou você conseguiu pagar e teve um pouco de lucro, né, no final do mês. Contudo, se a gente filtra por conta bancária, como por exemplo o Banco Itaú, você consegue verificar que teve vários dias aqui no canto que a gente ficou no negativo. Então, são esses momentos que você consegue trabalhar e tomar decisões, né? Aqui em cima foi carregado a necessidade de caixa. E olha que interessante, se eu informar um mês onde eu tenho apenas lançamentos previstos, como é o mês de abril, eu tenho um saldo inicial de 48 mil, né? E no final do mês está sobrando apenas 10 mil reais. Então, eu ainda não tenho nenhuma receita em aberto para o mês de abril, mas eu já tenho vários custos aqui, vários gastos programados. E o fluxo de caixa mensal, ele consegue fazer uma análise mais global da sua empresa.
tá? Aqui você tem os mesmos filtros do relatório anterior e aqui você consegue fazer uma análise mês a mês, ó. Aqui nessa nossa simulação temos 3 meses que já passaram, que é janeiro, fevereiro e março, e o mês de abril consta as nossas projeções, tá? Então aqui, ó, a gente está com um saldo final, né, de R$ 46.000, e aqui no mês de abril, né, você começa o mês com esse saldo e tem até o momento já R$ 38.000 em aberto e esse saldo aqui. E no detalhado você consegue analisar por cada grupo de receita e de gastos. Então, aqui no caso a gente não tem nenhum lançamento de entradas de receitas, mas já temos vários lançamentos aqui para o mês de abril. Agora eu vou te apresentar os nossos relatórios de meta de receitas e meta de gastos. No meta de receitas, você consegue fazer uma projeção de orçado e realizado mês a mês de cada grupo de receita. Aqui, por exemplo, é o mês de janeiro, que já correu o nosso financeiro. Vamos supor que a nossa meta, nosso orçado seria faturar R$ 5.000. Então, o seu realizado foi 18.000, a diferença foi R$ 6.000. Mesmo ocorre para as nossas metas de gastos, onde você tem apresentado organização de gastos fixos, variáveis, né? Todas as suas projeções. Então aqui você pode vir cá e definir os seus orçamentos e verificar se você está conseguindo cumprir eles ou não, né? Você consegue analisar, ó, mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março até o ano. Então você consegue definir um orçamento anual aqui na planilha. Agora chegamos no nosso relatório de DRE. Temos 2 relatórios, DRE Global e também DRE Analítica. Aqui na DRE Global, você novamente tem esses campos de filtro aqui em cima, onde você consegue aplicá-los, tá? E fazer uma análise. Analisando rapidamente, você já consegue identificar que em janeiro, ó, tivemos essas receitas, essas deduções, gastos variáveis e os resultados na cor de azul são os nossos indicadores, ó. Nós temos a receita líquida, a nossa margem de contribuição, a nossa lucratividade aqui embaixo e você vai descendo, né? Você também pode clicar nessas setinhas aqui para você fazer uma análise mais apurada, como receita com vendas, né? De R$ 30.000 de janeiro, R$ 18.000 foi referente à venda de alimentos e R$ 12.000 bebidas, e assim nos outros meses. E você consegue analisar isso, por exemplo, para os gastos variáveis, né? Ó, quanto que eu estou gastando dos gastos variáveis aqui, e assim por diante, você consegue fazer toda a sua análise. E ele já calcula automaticamente a sua lucratividade, que é o seu resultado operacional, o seu ponto de equilíbrio mês a mês. Por exemplo, em janeiro, 28.000 e em março teria que ter sido R$ 51.000. E aqui embaixo, o seu resultado final da operação. A DRE Analítica, você consegue dar um zoom máximo em todos aqueles 50 itens que você poderia ter cadastrado nos subgrupos. Então aqui, no nosso caso, estou analisando, né, as receitas de alimentos. Ele carregou dentro dos alimentos quais foram aqueles que tiveram maior volume de vendas. Nessa outra simulação, estou analisando os meus gastos administrativos, com água, luz, aluguel, contabilidade, e assim eu consigo identificar cada um deles. Aqui eu estou analisando os nossos gastos operacionais, tá? Como compra de comidas, bebidas e o nosso combustível, de janeiro a abril. E aqui chegamos no nosso primeiro dashboard. Esse aqui é o nosso raio-x financeiro. Seu objetivo é dar um mapeamento geral de como está a saúde financeira do seu negócio. Aqui, primeiramente, ele pega o desempenho da sua empresa e compara com outras empresas do mesmo setor. Aqui você consegue visualizar receitas e gastos mês a mês. Aqui abaixo, seu lucro mês a mês também, ó. Janeiro eu tive lucro, fevereiro, março já tive prejuízo. E nesses cards aqui, você consegue analisar. Na minha situação aqui, ó, como foi meu mês de janeiro. Eu tive 30.000 de receitas, 29.000 de gastos, apenas R$ 800 de lucro, meu resultado foi 2,6%. Por exemplo, se eu marcar aqui o mês de abril e aplicar o outro regime de competência, eu consigo analisar aqui, ó, o meu saldo atual para o mês de abril, qual que é o meu saldo hoje nas minhas contas, se eu tenho alguma previsão de entrada, no momento eu não tenho, mas eu já tenho toda essa previsão de saídas aqui, e o meu saldo final para o mês de abril é este valor aqui.
Retomando para janeiro, aqui ele também está calculando o meu ponto de equilíbrio e aqui você consegue fazer mais e mais análises. Aqui você ainda consegue analisar a composição do seu lucro e dos seus gastos. Aqui mais ao lado, você consegue analisar sua receita líquida, a margem de contribuição, o resultado operacional, o resultado final, né? A composição das suas receitas, ó. De 100% das minhas receitas, 60% é com alimentos, 40% é com bebidas, e dos meus gastos aqui, ó, maior parte deles é gasto operacional, depois são com recursos humanos e depois administrativos. E ainda temos mais indicadores aqui embaixo. O seu indicador de crescimento de receita, seu indicador de crescimento pelo seu lucro e também de produtividade, mensurando quanto cada funcionário produz na sua empresa e quanto de lucro ele dá também. E agora vem conferir o nosso relatório chamado Raio-X do Lucro. Olha que interessante. Basta eu informar o ano, o mês e se é regime de caixa ou competência, que você já consegue analisar para onde, o que está corroendo o lucro da sua empresa. Ele dá 3 análises aqui para você. O primeiro são dos gastos variáveis. Então, aqui eu tenho a minha receita no mês, todos os meus gastos e minha margem de contribuição. E aqui ele já faz uma análise para você, se está bom ou está ruim. Depois nós temos os nossos gastos fixos, que você, né, depois da margem de contribuição, ele apresenta seus gastos fixos e você consegue analisar aqui se são os gastos fixos ou, de acordo com a análise anterior, se são os variáveis que estão corroendo o seu lucro. E caso, né, você esteja tendo lucro, para onde ele está indo? Nessa nossa simulação aqui, 100% dos nossos lucros foram destinados a investimentos. Não pagamos dívidas, nem pagamos dividendos aqui. E aqui mais ao lado você consegue analisar seu prazo médio de recebimento, seu prazo médio de pagamento. Aqui o ideal é quanto maior o prazo de pagamento, melhor e menor prazos de recebimento, para você ficar com caixa mais saudável. E aqui suas taxas de atraso. Se você tem uma taxa de atraso de recebimento e de pagamentos.